Do nada, assim no meio do dia, a gente ganha o primeiríssimo trailer de Homem-Formiga e Vespa Quantumania, o filme que vai abrir a fase 5 do MCU. E agora vamos analisar o que aconteceu nesse trailer e teorizar o que pode acontecer ao longo do filme e, obviamente, ao longo da fase 5 e do futuro do MCU. Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, esse ano agora de 2022 está acabando oficialmente a fase 4 da Marvel. Foi uma fase um tanto caótica, confusa, tem muita gente que odiou, que fala que é a pior fase de todas, mas também não pode negar que tem coisa boa também ao longo das produções, a gente teve as séries, a expansão do MCU, não só nos filmes, mas também nas séries e nos especiais, como por exemplo Werewolf by Night. E essa fase acaba oficialmente nesse ano de 2022 com o filme do Pantera Negra Wakanda pra Sempre, que também é o 30º filme da Marvel, o filme número 30, e com o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, que vai estrear mais pro finalzinho do ano, ali mais perto do Natal mesmo. Mas a fase 5 já vai começar no ano que vem com Homem-Formiga e Vespa Quantumania, em fevereiro do ano que vem ali. E assim, esse vai ser o filme, talvez um dos mais importantes, se não o mais importante, que vai desencadear todos os próximos eventos, que vai levar até os dois últimos filmes da fase 6 da saga do multiverso, que seria Vingadores Dinastia Kang e Vingadores Guerras Secretas. E a gente vai discutir mais ou menos um porquê disso, e conhecer um pouco mais sobre esse vilão que foi finalmente apresentado, que é Kang o Conquistador. E assim, pela primeira vez a gente está vendo sim o Kang, né? A gente vai discutir um pouco mais sobre isso nesse vídeo aqui, mas não antes de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos, né? Sobre Homem-Formiga, sobre o futuro do MCU, enfim, agora dá pra falar bastante coisa aí, né? E obviamente também deixa o seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso? Então, bora falar sobre esse trailer de Homem-Formiga e Vespa Quantumania, ou Quantumania, enfim, chame como vocês bem quiserem. O trailer já começa nos mostrando que o nosso querido Scott Lang, ali, vivido pelo Paul Rudd, que é a simpatia em pessoa ali, está oficialmente famoso, virou celebridade, é conhecido por todo mundo, ele passa nas ruas, todo mundo pede autógrafo, pede um toca aqui, aqui. Ele ganhou até plaquinha de funcionário do século naquela sorveteria, né, ou loja de iogurte, não lembro o nome da loja, que ele trabalhou no primeiro filme. Lembrando que ele trabalhou lá por um tempinho, depois que saiu da prisão, mas acabou sendo demitido justamente porque existe um grande preconceito contra ex-presidiários, mesmo aqueles que tentam repaginar a sua vida, né, dar a volta por cima, fazer as coisas da forma honesta ali, né. Mas o cara conseguiu realmente dar a volta por cima. Vamos lembrar que já tem um tempo que ele tá famoso aí, tanto quanto os outros Vingadores, se não até mais, né? Porque na série da Miss Marvel foi confirmado que o Scott tem um próprio podcast. Aí você perdendo ouvindo podcast sobre o Bolsonaro, sobre o Lula, você podia estar ouvindo o podcast do Homem-Formiga, que vale muito mais a pena. Olha só isso, né? Então praticamente ele contou tudo o que aconteceu nos eventos finais de Vingadores Ultimato, né? Tanto que a gente viu em Miss Marvel, que todo mundo conhece esses detalhes um pouco melhor, justamente porque ele contou essa história no seu podcast. E tipo, o cara virou celebridade. Deve ser por isso, por exemplo, que colocaram o Homem-Formiga no Rogers The Musical, né? O musical dos Vingadores, lá na série do Gavião Arqueiro, mesmo ele não estando na batalha final contra os Chitauris lá do primeiro filme dos Vingadores, né? Ele não fazia parte dessa batalha, mas na peça ele tá ali, né? Muito provavelmente pro merchan, né? Propaganda, afinal de contas, o cara é uma celebridade agora, né? Então, com certeza, a gente vai ver um pouquinho mais dessa vida de celebridade do Scott Lang. Só que, obviamente, em vida de super-herói, nada é fácil, nunca tem descanso, e o que acontece? A gente vê o Scott junto com a Hope, os pais da Hope, né, o Hank Pym e a Janet Van Dyne, né, o Homem-Formiga e a Vespa original, e a filha do Scott Lang, a Cassie Lang, né, testando um aparelho novo ali, né. Vamos lembrar que sim, a Cassie, ela cresceu, não é mais aquela menininha dos dois primeiros filmes, porque o Scott passou 5 anos preso no Reino Quântico, né, entre Homem-Formiga e Vespa e Vingadores Ultimato. A menina, ela não foi blipada e ela acabou crescendo, né? Ela já deve estar com, sei lá, uns 15 anos, 16, por aí. E também lembrando que não é a mesma atriz que apareceu em Vingadores Ultimato, já crescida. É a outra atriz aí que foi escolhida, não vou lembrar o nome dela, qualquer coisa, vai estar o nome dela aqui no meio da tela, né? Mas lembrando que a filha dele é uma adolescente agora e não é a mesma atriz que foi apresentada em Ultimato. E provavelmente ela vai seguir essa linha de trabalhar com física quântica ou tecnologia, esse tipo de coisa, porque aparentemente o aparelho que ela criou ali o aparelho foi criado por ela ali, né? Uma forma de meio que se conectar e se comunicar com o reino quântico. Agora me vem aquela pergunta, por que cargas d'água alguém construiria eu tô quase falando aplicativo, não sei porquê, um aparelho para se comunicar
com o reino quântico, ou com alguma ligação com o reino quântico. Isso não deu a entender, a gente vai ter que ver quando chegar o filme mesmo, né? Mas uma coisa me chamou bastante atenção também, que é, ela falou que aquele aparelhinho ali estava emitindo sinais para o reino quântico, ou recebendo sinais do reino quântico, né? E isso me fez lembrar lá da cena pós-crédito do Shang-Chi, onde foi mostrado que aqueles 10 anéis ali estavam emitindo algum tipo de sinalização para alguém ou alguma coisa que a gente não sabe o que. Nem o Wong, nem a Capitã Marvel e nem o Bruce Banner sabiam a origem daquela coisa, do que era feito ou do que era aquela sinalização. Então pode ter uma possível possibilidade, né, de que esses 10 anéis possam ter vindo do reino quântico. As coisas não deram tão certo assim, né? Ou deram certo até demais. Porém, todo mundo ali que estava na sala, né? Acabou indo para dentro do reino quântico, né? E obviamente o trailer não tem uma ordem cronológica certa do filme ali, né? Uma ordem certinha. Porque a gente vê numa cena do Scott com sua filha, na qual ele já tá uniformizado, ele já tá com seu traje. Sendo que quando ele vai pro reino quântico, naquela cena do desastre, que eles são todos absorvidos naquela implosão praticamente, né? Ele tava com roupas normais, roupas casuais do dia a dia, né? Agora, quando ele teve tempo pra trocar e onde ele tirou o traje, a gente não sabe. Talvez ele carrega o traje encolhido aqui sempre que ele pode, né? Sempre que precisa, em caso de emergência, né? É uma possibilidade. Mas enfim, a gente não tem necessariamente uma ordem de como as coisas vão se prosseguir. A gente não sabe se todo mundo caiu em pontos diferentes do reino quântico, ou até mesmo em tempos diferentes, porque o tempo no reino quântico se passa bem diferente da nossa realidade aqui, né? Lembrando que o Scott passou 5 anos dentro do reino quântico, só que para ele foram 5 horas. Então, talvez alguns acabem caindo até, sei lá, possibilidades de linhas do tempo diferente. Vamos lembrar também que a Janet Van Dyne, voltando a ser interpretada pela nossa lindíssima, maravilhosa, divíssima Michelle Pfeiffer ali, ela já passou boa parte do tempo dela, boa parte da vida dela no reino quântico. Então com certeza ela vai fazer meio que papel de guia turístico ali em algum momento. A gente vê ela bastante tempo ali com a sua filha, a Hope, que é a Vespa atual, e o Hank Pym. Então provavelmente, talvez eles acabam se dividindo em 2 núcleos. O Scott e a Cassie para um lado, e a Vespa, né, a Hope, com os seus pais em outro. E depois eles vão acabar se encontrando mais do meio pro filme, mais pro final, enfim. Assim, o filme vai se desenvolver em 2 linhas diferentes, em duas, como posso dizer? Em 2 jornadas diferentes para cada lado, 2 equipes de certa forma. Como a Janet conhece melhor aquele reino, com certeza ela conhece algumas coisas que talvez não tenham sido reveladas para sua família ali, né? Como ela comenta no trailer. Ela fala que tem uma coisa que ela não contou a respeito daquele reino, tanto que a Hope até pergunta pra ela do que ela tem medo daquele lugar ali, né? Além, é claro, de um universo completamente diferente, um monte de bicho, um monte de raças alienígenas diferentes. Eu não sei se são raças alienígenas que se perderam no reino quântico ou se eles moram ali, porque afinal de contas é um outro universo, como foi comentado ali, né? É tipo um universo dentro do universo. Eu não sei direito, é toda uma questão de metafísica e física quântica que eu não vou entender nada, não vou nem saber explicar direito, né? Mas praticamente existe um multiverso que foi criado na série do Loki, né? Aquelas fragmentações, aquelas ramificações da linha do tempo. E existe meio que um macro-multiverso, um macroverso, um multiverso maior, tipo, como se essas ramificações fossem um multiverso secundário. E existe um multiverso maior que inclui, por exemplo, o reino quântico. Eu não sei, eu não entendo nada de física quântica aí, teoria das cordas. Pergunta pra alguém que entende do assunto, porque eu não sou uma dessas pessoas. Mas sim, a Janet tá escondendo alguma coisa. E existem 2 possibilidades. A primeira é o personagem do Bill Murray aí. Eu não lembro se foi confirmado que personagem ele vai interpretar, né? Mas há indícios, ou talvez até teorias, de que sim, a Janet possa ter tido algum tipo de relação com ele enquanto ela estava no reino quântico. É possível que ele possa ser, talvez, sei lá, uma espécie de grão-mestre, como a gente viu no Thor Ragnarok, né? Ou alguém que é o chefão do negócio todo ali, do reino onde eles estão, né? Onde ele pode explicar mais ou menos como funcionam as coisas. Pode explicar de uma forma um pouco melhor, tanto para os personagens que estão chegando, né? Para os novos turistas, né? Como a Hope e o Hank, né? Como também para nós, espectadores. Então, provavelmente, o Bill Murray ele vai ter essa função de ser o chefe que vai explicar como funcionam as coisas por ali. Já a outra possibilidade que deu-se a entender, né, pelo trailer aqui, é que o que mais a Janet teme ali no reino quântico é justamente sobre o Kang, o Conquistador, né? Lembrando que o personagem já havia sido confirmado, já tem uns 2 anos que ele estaria nesse filme, né? E não vai ser tipo apenas uma cena pós-crédito, não, porque afinal de contas ele está prometendo ser o grande vilão dessa nova saga, assim como o Thanos foi o vilão da saga do infinito. E ele vai ser apresentado definitivamente aqui
Definitivamente aqui. Eu já vou falar sobre esse definitivamente aí, né? E a gente vê que, tipo, nos quadrinhos, o cara, ele tem a sua cidade, que é Cronópolis, se eu não me engano o nome da cidade, que é escondida dentro do reino quântico. Então, muito provavelmente, a gente vai ver várias cidades aí, vários reinos, povos diferentes, e dentre elas, Cronópolis, onde o Kang que manda. E muito provavelmente ele tá preso ali, ele foi aprisionado, né? E com certeza ele vai tentar entrar em contato com o Homem-Formiga, porque baseando em algumas descrições de trailer que a gente teve da San Diego Comic Con e ou da D23, foi mostrado que o Kang estaria negociando com o Scott para poder sair dali. Em troca, ele devolveria a filha que estaria sendo feita de refém. Vale ressaltar também uma coisa que eu quase esqueci, né, antes de continuar falando sobre o Kang, é que a filha do Scott, a Cassie, também vai se tornar uma super-heroína. A gente vê ali nos últimos takes do trailer, ela já uniformizada também. Ela vai ser a heroína estatura, que também tem, assim como o pai, ela também tem a habilidade de crescer e diminuir de tamanho, né? E, obviamente, isso reforça a hipótese, né, a teoria de que estamos vendo a formação dos Jovens Vingadores. Então, a gente tem a Scott Lang... A Cassie Lang, que agora é adolescente, vai ganhar seus poderes. Provavelmente ela vai fazer parte dessa equipe. A gente já tem a Kate Bishop, a América Chaves, a Miss Marvel, os filhos da Wanda, o Patriota, que foi citado, teve participação lá na série do Falcão e Soldado Invernal, o Kid Loki. Enfim, a gente tá vendo a formação aí dos Jovens Vingadores. Qualquer coisa, já fiz um vídeo mais detalhado sobre isso, você pode confirmar no card aqui em cima, né? Mas enfim, a Cassie Lang provavelmente é mais uma integrante desse grupo. E, obviamente, vamos falar um pouco mais sobre o Kang, que apareceu nesse trailer, e o bicho tá brabo. Ele tá brabo, assim, a caracterização dele ali está idêntica aos quadrinhos, uniforme verde e roxo, a tecnologia que ele usa, o capacete azul ali, né? A gente vai ver o ator, o Jonathan Majors, sem a máscara, com a sua cara normal mesmo, seu tom de pele normal mesmo, mas assim, a máscara vai permitir que ele fique com aquela cara azul, igual nos quadrinhos, porque nos quadrinhos é a mesma coisa, né? A cara azul é por conta do capacete mesmo. E assim, a gente tem que lembrar que o personagem já foi introduzido de certa forma. Quando confirmaram que o Jonathan Majors ia ser o personagem, lá em Homem-Formiga e Vespa, aí todo mundo já ficou especulando, pô, Kang tem a ver com viagem no tempo, e a série do Loki vai ter viagem no tempo, então será que ele vai aparecer em Loki? E acabou acontecendo, né? O ator havia negado, ele deu uma de Andrew Garfield ali, né? Dizendo que não ia ter participação nenhuma, porém ele estava ali no último episódio da primeira temporada de Loki, né? E muito provavelmente ele vai estar na segunda também, né? Só que o que acontece? Não era necessariamente o Kang ali em Loki, né? Na verdade, era uma de suas variantes, aquele que permanece, como era conhecido, né? E foi o que ele explicou lá no final da temporada. Existia um multiverso, existiam variantes do Kang ali em várias partes do multiverso, né? E o que foi que aconteceu? Um deles era um conquistador, um deles não, né? Alguns deles eram conquistadores, queriam conquistar tudo, e eles tiveram que ramificar tudo em uma única linha do tempo, né? A linha do tempo sagrada, como foi mostrada na série do Loki. Só que quando a Sylvie matou aquele que permanece, começou a ter ramificações na linha do tempo, então isso fez com que as outras variantes do Kang acabassem libertando. E aí está uma dessas variantes, que vai ser a primeira que a gente vai ver no cinema, e esse é sim o próprio Kang, né? Muito provavelmente a gente vai ver outras variantes ao longo das produções ali, talvez na série do Loki vai ter outra ali, às vezes pode nem ser o mesmo ator, né? Pode ser outras pessoas ali sendo chamados para viver o personagem, e nem ser o Jonathan Majors, porque, por exemplo, uma das variantes do Kang é o Rapaz de Ferro, que muita gente fala que vai aparecer aí. Tem gente que fala daquele garoto do Homem de Ferro 3, que ele que vai ser o Rapaz de Ferro, talvez eles alterem a história, talvez, mas se realmente eles adaptarem como se fosse uma variante do Kang, pode ser um ator, né, um outro ator que eles vão chamar, um ator mais jovem, que faria parte dos Jovens Vingadores também, né, mas a princípio a gente vai ter o Jonathan Majors fazendo várias versões diferentes do Kang, aqui seria já a sua segunda versão. Isso é o que a gente pode analisar baseando nesse trailer do Homem-Formiga e Vespa, Quantumania ou Quantumania, eu não sei, chamem como vocês bem quiserem aí, né? Mas enfim, tem muita coisa pra falar agora, porque com o início da fase 5, a gente vai ter um monte de coisa pra se falar, tá chegando o Kang, multiverso, guerras secretas, enfim, é uma coisa de louco ali, né? Esquece o multiverso da loucura, esquece aquelas coisas tipo que a gente viu no filme do Doutor Estranho, vai ser muito mais maluco agora a partir daqui, principalmente com essa história de multiverso, né? E sempre que possível vou trazer vídeos teorizando sobre isso que pode acontecer no futuro do MCU, no futuro da saga no multiverso, mas você só vai saber disso quando você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de quando esses vídeos vão sair. Vamos chegar aos 200 inscritos, acabou perdendo inscrito, o canal perdeu um inscrito esses últimos dias aí, né? O que tá acontecendo? Bora subir, sobe os inscritos aí, né? Porque às vezes o YouTube pode fazer isso, ele tira inscrito.
inscrito? Então confirma se você tá inscrito aí e vamos tentar chegar aos 200 inscritos antes que 2022 acabe, né? E obviamente deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Comenta embaixo o que você achou desse trailer, o que você tá esperando pra ver desse filme. Se tem alguma coisa que você percebeu no trailer que talvez eu não tenha citado, talvez que eu não tenha percebido, deixa aí nos comentários o que você percebeu aí. E é claro, também compartilha esse vídeo pra todo mundo que é fã do Homem-Formiga e da Vespa, que é fã da Marvel e que é fã de uma maneira geral. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!